Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu vim falar sobre malefícios, não sobre benefícios. Depois eu vou postar um vídeo aí sobre serviço militar, tá? É... Hoje eu vim falar que ninguém fala, não tem tanto que eu não vi. E vocês sabem que aqui eu mostro realmente que a magia, tá? Exu, Lúcifer, não é flores só, tá? Existe sim o lado oposto, o lado ônus, tá? Eu não sei porque esse pessoal não fala, né? Mas eu mostro aqui a realidade para vocês, né? Eu mostro que a magia ela não é gratiluz, ela não é flores, tá? Ela não é uma coisa, né, de leve de se fazer. Eu mostro que sim, o caminho do maco é caminho árduo também. O caminho do maco também é pisar em pedras, tá? Tanto para a evolução dele formar um aço. Hoje eu vim falar o lado oposto, né? Calma, gente, tá? Gabriel, você tá xingando o maioral, gente. Isso não vai me fazer, tá? Eu abandonar o meu maioral, né? Isso não vai fazer eu virar as costas para ele, entendeu? E eu não tô falando mal dele, mas eu estou falando o lado oposto dele, que o próprio meu legionário, tá, né? Ele pediu, né, para mim estar falando isso, entendeu? Alertando vocês. É por isso que quando alguém quer se pactuar, lógico que o pacto é bom, o pacto alavanca, fez muitas coisas na minha vida, né? Ele bota você em patamar lá em cima, dependendo do que você pede, as coisas que você conquista, tudo. Só que existe também o lado árduo, tá? E por isso que eu jogo para ver se você realmente está preparado para passar um ritual de pacto. Se você realmente está preparado para se pactuar, tá? Se você realmente está se preparado para essa questão toda aí, né? Então hoje eu vim falar aí um lado negativo, tá? De Lúcifer, né? Que muita gente não sabe e não sei porque os próprios ocultistas, né? Eles não falam esse lado, entendeu? Mas eu mostro aqui a verdadeira magia para vocês, a verdadeira realidade para vocês. É... Tem muita gente, eu já vou esclarecer antes de falar, gente. Às vezes vocês vão ver me perdendo um pouco. E quem entende aí, né, de psicologia, quem entende um pouco aí é, de comportamento humano, vai saber o que eu tenho e por que eu me perco, tá? Eu tenho TDAH, então às vezes eu me perco mesmo, tá bom? E aí, né, muita gente fala, ai, é, a magia, eu não vejo prosperar pai de santo, eu não vejo enriquecer para bagunçar e tal. Gente, a magia é feita para abrir caminhos, tanto para riqueza, tanto para prosperidade, tanto para você andar. Só que para isso você tem que ter educação financeira, tá? Você tem que ter uma educação financeira, né? Ela vai andar junto com a sua educação, você sabendo investir, você sabendo reservar, ter uma reserva de emergência, você tendo o seu negócio, né? Gente, o Lucifer, ele dá o que você quer. Ele traz o conhecimento. Ele traz a expansão de consciência, tá? Só que você tem que seguir o que ele fala, entendeu? Então, por exemplo, eu como mestre, gente, eu apanho também. Eu estou apanhando, né? E você também vai apanhar, tá? E outros mestres também apanham, só que não fala as porradas que toma. E eu tenho que ser reto e mostrar a verdadeira realidade aqui para vocês, tá? Ele dá tudo que você quer, né? Você segue, ele fala, pô, vai em tal lugar, faz tal que você faz. Ah, mas eu não quero fazer isso. Aí que ele vem, tá? O luciferianismo, ele marca com bastante liberdade, vamos dizer assim, tá? Você ser livre, você não ficar preso em dogmas, você não ficar preso, filosofia luciferiana, né? Em sistemas, né, religioso, então você faz 100% dono da tua vida, mas 99%, vamos dizer assim, 99, 90%, porque os 10% é Lúcifer, que muita gente coloca na frente, tá? Mas tem uma coisa, ele cobra responsabilidade, ele cobra, né, caminho. Você pode fazer o que você quiser, tá? Só que ele cobra a responsabilidade de você.
É, e se você não seguir o que ele fala, a missão que ele dá, tá? Seja uma missão de você, por exemplo, fazer um exemplo chuco, fazer um brigadeiro, e você não faz, você vai passar essa vontade de brigadeiro, vontade. É um exemplo, mas se ele dá a missão, cara, e você não segue, você foge da linha dele, né? Você vai levar porrada, ele vai te bater até te doutrinar, tá? Porque é tua própria consciência que você vai quebrar a cara e vai te mostrar essas questões. E eu estou apanhando. Vocês sabem que um tempo atrás eu comecei a invocar Asmodeus, né? Passei por um teste de Asmodeus começou a cobrar tal, paquei Asmodeus. As coisas começou a acontecer um caos, mas aí eu consegui, né? Pacar toda a questão que Asmodeus cobrou. Só que aí quando tem um vídeo aí, quando eu invoquei Karnak, as coisas começou a andar comigo, né? Karnak era um deus aí, né? Anda alinhado com Lúcifer, tá? Mas era uma divindade, na verdade, muito conhecida pelo seu Grimório Vero, né? O Grimório Vero, ele disse suas armadilhas, se você não saber utilizar as ferramentas, tá? Para quem não sabe o que é Grimório, Grimório é um livro de magos que escreve as suas experiências magísticas. É um caderno, tá? Que ele escreve suas experiências magísticas. E essa experiência aí foi escrita aí por magos antigos, em épocas medieval, tá? Então, são livros aí que depois se tornaram ao público, né? Que escreve suas experiências, essas questões, né? De tudo isso, tá? E aí, Karnak que está dentro dele, ele é uma das divindades, tá? Um dos daimons perigosíssimos de se invocar, mas o Mako, no seu processo de evolução, no seu processo de expansão, né? Que o próprio Mario Lauri vai trazendo essa expansão, esse conhecimento, essa vontade, né? Porque ele é o deus da bruxaria, tá? Ele é o deus dos Makos. Então ele mesmo vai trazer esses conhecimentos para você, tá? E você, uma hora ou outra, você vai invocar assim Lucifer de Hofokage. Gente, o Lucifer de Hofokage, eu tive uma experiência com ele. Só que ele trouxe conhecimentos ilícitos. Mas depois eu começo a falar. Eu não consegui trabalhar com o Lucifer de Hofokage, mas ele trouxe os conhecimentos aí que não convém eu falar aqui, gente, tá? Mas tem uns conhecimentos aí, pô, vamos falar assim, de sonegação, um conhecimento aí de lavagem de dinheiro e coisas que, cara, que ele foi trazendo, tá? Induzindo que não dá pra fazer, né? Porque eu não venho de minha criação mesmo, isso aí vem de criação, de querer seguir aí as coisas certas dentro da legislação brasileira, tá? E essa questão, né? Mas o Lucifer de Hofokage eu não cheguei a apanhar não, tá? Eu cheguei a apanhar com Karnak. Existe um vídeo aí sobre Karnak, a qual eu tinha invocado, né? Quase perdi o meu olho, tal. Depois as coisas começaram a desandar comigo, tal, né? Só que aí eu vou explicar a porrada que eu já estava tomando, a porrada que eu tomei do próprio Lucifer, que não tem como correr, gente, tá? Agora as coisas estão mais alinhadas, está se alinhando, né? O que acontece? Há um tempo atrás, antes de ter a loja de aliança que eu tenho, né? Antes de ter essa loja, há um tempinho atrás, eu tinha uma burgueria, né? Eu tava com um contrato fechado também, né? Ajudando um amigo meu, que eu era sócio, tudo, numa empresa de segurança, né? Só que aí acontece, o Maioral, ele chegou falando pra mim ir pra Argentina, minha esposa tava grávida nessa época, né? Pra mim ir pra Argentina estudar medicina, fazer aquelas questões lá, aquelas faculdades públicas que tem na Argentina lá, estudar medicina, tá? Estudar medicina e voltar para o Brasil, entendeu? Ele queria que eu virasse médico. E é uma área que eu nunca gostei, tá? Eu fiz curso de cuidador de idoso, me formei, comecei, ganhei bolsa e foi dando todo o caminho, gente, pra área da saúde, tá? O maior pra mim, né? Ou seja, eu fiz o curso de cuidador de idoso, eu tenho um curso de farmácia e tal, eu tinha feito curso de açaí? Eu tinha feito o curso de cuidador de idoso, né? Me formei e ganhei bolsa pra isso, tá? E depois disso, eu quis ampliar mais.
E ganhei em bolsa 100% de curso de enfermagem, tá? Técnico de enfermagem. E comecei a fazer esse curso. Só que eu comecei a ver que eu não ia dar conta de manter vida. Eu achei que eu ia ter dificuldade na profissão, né? Eu falei, eu vou sair. E o mais legal, eu queria que eu virasse médico, né? Que eu ia pra Argentina, me inscrevesse no vestibular, do mesmo jeito que eu consegui bolsa, eu ia conseguir lá, né? E a minha filha nascesse lá. E aí, minha esposa não quis ir, né? E aí eu não fui. É, foi aí que as coisas começaram a travar um pouco, né? Aí, porque nem eu falei, tem que dar o que você quer. Tudo que você pede, vai. Só que quando ele dá a missão, você tem que seguir. Porque se você não segue, ele vai te punir. É desse jeito, né? E aí, beleza, foi indo, as coisas foram começando a desandar, tudo, tal, né? Eu comecei a ficar puto. Aí ele falou, se vocês não for pra Argentina, é pra você ver, gente. A minha esposa não quis ir por questão pessoal dela e familiar, né? E aí, né, ele falou, vocês não ir, eu vou dar caminho. Vocês não ir, a vida de vocês vão começar a desandar. Aí, beleza. A minha esposa, né, recebeu 3.000, 4.000 reais, né? E aí ela tava trabalhando numa empresa, né, com contrato fechado. E aí, eu queria que a minha esposa saísse e trabalhasse comigo. Por quê? Eu sempre tive uma loja online. Eu queria ter uma loja física. Eu fiz uma oferenda, fiz uma alimentação pro meu Exu, que é o Exu Caveira. Pedi no salão. Fiz um sacrifício pra ele, né? Uma sacrificação animal. Salão físico. Eu consegui esse salão, né? E esse salão tem a ver com os móveis e tudo. Com os móveis, né? Balcão, mesa, computador, tudo que precisava ter. Comprei os móveis e tudo. Eu falei, eu trouxe essas coisas, eu vou comprar. Tá vendo o erro? Sempre tem que consultar o seu maioral, né? Falei, você que trouxe, eu vou comprar os móveis, né? Comprei os móveis, aluguei o salão. E aí, minha esposa queria falar pra família que nós tínhamos empresa. Só que a orientação falava, não fale que vocês têm loja física, por enquanto. Mas, gente, as coisas começaram a andar, as coisas começaram a dar certo. Depois que minha esposa começou a falar, as coisas começaram a desandar, tá? Negócio. E aí, com esse dinheiro, não é o primeiro locação. O negócio que veio falando pra nós. Era pra nós trocar de país. Aí fui eu que errei. Porque aí eu usei esse dinheiro para alugar um salão em vez de trocar de país. Pra você ver como que você tem que seguir a risca quando ele manda. Então um filho meu, pactuado, que vai se tornar mestre de Kimbanda. E eu contei isso pra ele, né? Os meus filhos sabem o que eu passo, tá? Os meus pactuados sabem o que eu passo. Eu sou aberto com eles. Bem aberto mesmo. E que nem eu sou com vocês, tá? Deus acompanha de perto os meus pactuados, né? Tanta coisa boa e tanta coisa ruim. E aí, comecei a ficar doente. Tive infecção intestinal, que ainda não sei o que tem. Vou descobrir dia 29 agora o que eu tenho, né? Mas tive uma infecção intestinal, né? Eu fiz aquele caninho lá no meu rabo, tal. Pra vocês verem, né? Lembra do Candy, Maco, né? Seu Baunilha, vamos dizer assim, que brincava com o nome do maioral. Onde ele foi parar? Então as coisas são de maneira séria. Perdeu tudo, perdeu rede social, perdeu um monte de coisa, né? E aí
comecei a ficar doente. Sei que eu tinha internado. Aí eu conversei aqui na loja, antes de ser internado, né? Conversei na loja antes de ser internado, pra deixar a loja de lado. Que eu vi que as coisas iam começar a piorar lá na frente. Só tem elogio falar que é o bebê tava desse salão, tá? Só tem elogio, que a loja era lucrada. E aí, fui internado, né? Comecei a passar mal, fazer cocô cada 10 minutos, né? Dor de cabeça, febre, em 39 graus, 40 graus, tal, né? Aí descobriu essa infecção, minha esposa não conseguiu controlar as finanças, né? Não foi onde eu perdi, onde eu morava, foi onde eu perdi os meus móveis da minha casa. Comecei a perder tudo, tudo. Resolvi ir para o Olímpia, né? Com um dinheiro de um cliente que me deu esse dinheiro, né? Eu estava entrando na merda. Eu vim para o Olímpia. Eu limpo, as coisas começaram a dar certo, as coisas começaram a andar. Dava um lugar bom para emprego, um lugar bom para quem quer abrir comércio, né? Um lugar bom para quem quer empreender. Só que quando você tá desesperado, as coisas começam a acontecer com você, seu campo de proteção vibracional abaixa. Você sempre soube que eu tive uma mãe complicada. Sempre falei isso aqui. Minha mãe começou a mandar conselho tutelar atrás da minha filha. Inventando coisas, falando coisas, né? Até que a gente foi obrigado a voltar para nossa cidade de origem. E comecei a receber umas perseguições assim lá, tal, né? E aí aconteceu comigo? Fui pagar de favor. Não vou falar com quem eu estou. É parentesco sim, mas para preservar a segurança do pessoal, para preservar né, a proteção deles, tá? Tudo. E aí eu comecei a pagar de favor em uma casa cristã, católica. Você vê como que eu tô na merda. Como que eu tô fudido com o Luciferiano. Cheio de macos. Cheio de fariseus, encarnado. Cheio de espíritos sofredores. Tentando buscar luz. Tentando buscar socorro. Né? E estou de favor. Né? Fui pagar de favor em uma casa. Onde eu não posso acender uma vela. Onde eu não posso fazer um trabalho. Onde eu não posso fazer as coisas que tem que fazer. E também tem que respeitar, tá? A crença deles. Tem que respeitar a religião deles, né? Mas como que você tá fazendo trabalhos? Consultas, eu faço na casa do cliente. Trabalhos, jogo com espaço, faço. Ou faço presencialmente. For daqui. Tem trabalhos que não estou podendo fazer pela situação que eu estou, né? Mas quando preciso de uma consulta que é à distância, eu alugo um espaço. Eu vou no meio de uma rua e faço a consulta que tem que fazer. Até se reestruturar. Fudi. Perdi tudo. Só não perdi a minha empresa e o meu conhecimento. Porque o meu conhecimento como empreendedor está fazendo eu reestruturar, tá? Porque ele trouxe conhecimento. Perdi tudo, mas o conhecimento ficou. Tá? O conhecimento de direito, conhecimento de lei, conhecimento de empreendedorismo, conhecimento de finanças. Que nunca deixei faltar uma fala para minha filha. Então, conhecimento ficou, né? E minha empresa ficou. Meus clientes fixos. Aqui eu já tinha freguês aqui. Então os meus clientes continuavam comprando de mim. E continuam comprando de mim, tá? Clientes de empresa, continua comprando. Isso faz eu ter uma renda, tá? Então não perdi, ainda bem, graças a Lucifer, eu tenho minha empresa aberta. Porque não fez eu passar toda essa dificuldade, hein? Porque se precisar de dinheiro rápido, o dinheiro eu consigo por dia. Não consigo por mês. Não preciso esperar o outro mês para receber.
Não preciso esperar outra semana para receber. É só esperar de um dia pro outro que já recebo, né? Então, é açaí. E aí, então, ainda bem eu tenho minha empresa aberta. Ainda bem que eu tenho meu conhecimento, que eu consigo empreender novas coisas. Abrir uma nova loja, né? De dropship eu abri uma loja, depois eu vou colocar aí se vocês quiserem dar uma olhada. Só que ela não tá tão alimentada ainda, mas eu abri essa loja de dropship, a qual o Mamão pediu pra mim abrir, né? Mamão tá me ajudando bastante também. E pede pra mim ostentar, mas como que eu vou ostentar se eu tô fudido, né? Então, uhum. Então tô nessa situação, né? Deixa eu devolver o copo pra minha esposa. Não, por lixo daí. Ela tinha a ver, né? É. O homem não pagou, não. O homem não pagou, não foi. Já tá pago. Ela pago? Era a cliente do iFood. Se eu vim pra cá que é melhor, porque tô falando coisa de macumba, então a gente tem que respeitar. Pra você ver a situação que eu estou, tá? E aí. É o que nem falei, vou me perder. Me perdi. Mas voltando. E é pra mostrar a realidade da porrada que você toma. Da porrada a qual você não segue. Arrisca o que ele fala, tá? Mas é sorte que tem as coisas que manteve. Aqui não posso acender uma vela, aqui não posso fazer um trabalho, mas tem que alugar um espaço. E lógico que eu vou me estruturar. E é lógico que eu vou agora cumprir o mandado dele, né? Ele mandou trocar de país, não é a Argentina mais que eu vou, e é com outro país. E ele tá dando todo esse caminho já. Agora as coisas começaram a se alinhar, as coisas começaram a fluir, as coisas começaram a subir. E quem está aqui, gente, está sendo beneficiada com a eclésia luciferiana. Por mais que tenha a eclésia cristã aqui, né, estou assim, meio preso, vou dizer assim, né, uma eclésia sofredora, que te prende, que te controla, tal, tal. Mas o maioral ele vem aqui, ele faz limpeza, é, entra batalha espiritual sim, entra, mas ele vem aqui faz limpeza, mas quem tá me ajudando tá sendo beneficiado com a Encreca, tá? A minha Encreca abre caminho do pessoal, a minha Encreca ela começa, por mais que é cristão, a minha Encreca começa a ajudar o pessoal também, tá? A minha Encreca ela, né, imprecou né, a pessoa, né, o chefe daqui, vamos dizer assim, da casa. Então a minha Encreca começou a ajudar o pessoal, o próprio meu tio também tá começando a ajudar, então eles vão dando caminho, vão dando movimento, vão dando cliente, não vai deixando faltar as coisas aqui. Então as coisas vão começando a andar, né? E querendo ou não, tá sendo uma ajuda para eles, porque eu colaboro aqui também, mas é lógico que a gente vai sair daqui, né? A gente vai se estruturar, tudo, né? Estamos se estruturando, mas essa é a situação que eu caí, gente. Essa situação aconteceu comigo. Perdi realmente tudo, só não perdi o conhecimento e a minha empresa, né? Que faz eu ter a renda mensal aí boa pra caralho, tá? Mas, porque você não saiu ainda, daí já que você tem essa renda. Eu não saí ainda, até porque tô com outros objetivos, né? E realmente o dinheiro que eu tô recebendo eu tô usando bastante aqui pra ajudar eles também. Mas é óbvio que vou sair sim, até porque o próprio meu Morgal deu um tempo também pra mim ficar aqui, né? Um dia específico pra sair e o dia certo pra ficar. Estendeu um pouquinho o dia, estendeu até um dia específico, mas estendeu o dia, né? Mas é pra mostrar pra vocês, tá? Que a gente cai como sendo mestre, a gente cai sendo mago, a gente se fode, a gente toma porrada assim, tá? E aqui eu mostro a realidade pra vocês, como que realmente o negócio é. Eu tava no patamar lá em cima, recaí, fui no patamar lá embaixo, tá? As coisas começou a desandar de verdade. A cota começando a andar, tá começando a fluir, aquela que tá começando a andar de rápido. Por quê? A gente tá com minha esposa e eu estamos respeitando o que tem que seguir, tá bom, pessoal? Mas é isso. Viu, Lucifer? Qualquer dúvida, vou ocultar esse comentário aqui, não sei. Mas qualquer pergunta, gente, eu troquei de número, tá? Qualquer pergunta,
realmente, meu celular quebrou de novo. Quebrou, tá? Quebrou com o número, tá? Mas qualquer pergunta, chama no Instagram, chama no. Vai em outro vídeo lá, comenta, entendeu? Se você tiver dúvida, que eu vou esclarecendo, tá? E é isso. Mamão quer que eu ostente, mas ostentar como, gente? Ostentar o quê? Né? Mas as coisas estão começando a andar. É... Tenho certeza que eu no outro mês estou bem pra caralho. Mas esses meses aí e o mês anterior já tava tomando uma porrada bem grandona, tá? E realmente eu estou nos braços da Ikea cristã, coisa que eu não quero estar, porque eu sou luciferiano e eu acho que a gente tem que fazer a magia geral aí pra evitar. E respeitar o pessoal, né? E. Ah, mas como que você tá fazendo as coisas? Que nem eu falei, gente. Respeitando, estando na rua e fazendo as coisas, né? Às vezes na rua e algum espaço que você aluga, né? E é isso, né? É essas porradas aí que eu tomei. Tomara que eu venha agora falando coisas boas, porque não sei porque os macros não conta, gente, tá? É, o lado ruim também, não é só bom não. O pacto é bom sim, o pacto leva você lá em cima, só que tem um lado ruim. O pacto começa a dar caminho, ele dá empresas, ele faz as coisas, o Lúcifer ele dá caminho sim. Só que tem um lado oposto também que acontece com você, tá? É isso. Ave Lúcifer.